A sessão de terça-feira começou com música e tradicionalismo. Os irmãos João Vitor Leitão Isbabo no acordeon e Valentina Leitão Isbabo na voz encantaram e emocionaram os presentes com homenagem à Semana Farroupilha. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. No acordo de lideranças, Denise Brambila, representante do Fórum de Aprendizagem, falou sobre a realização da terceira feira do Jovem Aprendiz, evento a ser realizado nos dias 17 e 18 de setembro. Os números da aprendizagem profissional crescem no país. Quando foi regulamentada a lei em 2005, tínhamos cerca de 59 mil aprendizes no Brasil. Hoje temos 700 mil. Convidar para estarem presentes na terceira feira do Jovem Aprendiz, a realizar-se nos dias 17 e 18 de setembro, no mezanino do Centro de Eventos da Festa da Uva. Na ordem do dia, o vereador Caleb Garbim, do PP, propôs homenagem à Escola Técnica da Universidade de Caxias do Sul, o CETEC, que completa 30 anos em 2025. O evento foi aprovado e será realizado no dia 8 de outubro. A UX, uma das mais conceituadas instituições de ensino superior do Brasil, inaugurou o Centro Tecnológico CETEC em 1995. Desde sua fundação, a escola tem se consolidado como referência em educação de jovens, oferecendo ensino de excelência e promovendo a formação integral de seus estudantes. Em discussão na sessão desta terça-feira, a denúncia contra o vereador Iago Morandi, do PL, por falas em um podcast. Segundo a denúncia, à época, o vereador teria proferido falas pejorativas. Os vereadores analisaram a denúncia do documento que falava sobre preconceito contra os portadores de HIV. Pedro Rodrigues, presidente da Comissão de Ética Parlamentar, procedeu leitura do parecer da comissão. Após discussão e votação, o parecer foi acatado e a denúncia rejeitada por unanimidade. Por que essas pessoas às vezes querem apresentar denúncia? Porque no momento que apresenta a denúncia, a mídia coloca na mídia, daí a pessoa ganha um nome, a pessoa dá entrevista, a pessoa mostra, né? O seu nome às vezes é suplente, tanto de um partido de direita como de esquerda, aí quer voltar para a mídia, então quer nos combater, seja no campo de ideias, seja façam vídeos, falem que não, né, até denunciem no MP como fizeram, mas não tragam aqui para essa casa. Aqui a gente perde tempo, isso aqui tem um custo alto para o contribuinte, então cada vez que a gente para debater uma coisa que não vai dar em nada ali, quem perde é o contribuinte, tanto de um lado, o centro, a esquerda, a direita, todo mundo vai perder com o tempo que a gente está parando para debater. De autoria da mesa diretora, foi aprovada a realização de sessão solene alusiva aos 90 anos do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região, a ser realizada no dia 21 de outubro, e também a inclusão da Cavalgada dos Metalúrgicos ao calendário oficial do município, proposta pelo vereador Cláudio Libardi, do PCdoB. Também foi aprovada a transferência do local de realização da sessão solene de outorga da Comenda Medalha Irmãos Bertucci, que será realizada no dia 17 de setembro nos pavilhões da Festa da Uva. No grande expediente, o vereador Rafael Bueno, do PDT, usou a tribuna para falar da situação da saúde no município e destacou a debandada dos médicos do SES e o não cadastramento do município aos mais médicos especialistas. Eu estudei sobre a questão da Agora Tem Especialistas, o programa Mais Médicos Especialistas, e dizer para os colegas vereadores, mais médicos especialistas, Caxias do Sul não se credenciou no programa. A Prefeitura de Caxias, Secretaria de Saúde, não se credenciou. Vocês sabem as especialidades que a gente poderia ter aqui em Caxias? Anestesiologia, coloproctologia, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, ecocardiografia, já concluindo, presidente, oncologia clínica, cirurgia oncológica, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, radiologia, diagnóstico por imagem, otorrinolaringologia, patologia, endoscopia e gastroenterologia. Caxias do Sul não se cadastrou. Já a vereadora Daiane Mello, do PL, prosseguiu falando sobre o vídeo postado pela secretária adjunta de saúde no último final de semana,
relacionado aos médicos do SES. Terceirizar a culpa, eu acredito que é mais fácil do que realmente, como Secretaria da Saúde, como secretária adjunta, secretário e prefeitura, organizar isso, fazer as contratações, fazer multirões na área da saúde e principalmente zerar essas filas, né? E a gente pode fazer a contratação imediata de médicos através do decreto que a gente tem de emergência, enfim, né? E a gente precisa realmente de ter médico. A população não quer saber se está errado A ou B, se tem A ou B falando. A população quer o médico e precisa daquele atendimento.